então entendermos um pouco sobre como se estrutura uma narração. Quais são seus elementos constitutivos e suas características? Apresentamos um exemplo de texto narrativo e algumas questões como desafio para que possamos definir os elementos que caracterizam esse tipo de texto. Figura 1. A princesa sobre os colchões. A princesa e a ervilha. Hans Christian Andersen. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa, mas tinha de ser uma princesa verdadeira. Por isso, foi viajar pelo mundo afora para encontrar uma. Viu muitas princesas, mas nunca tinha a certeza de serem genuínas. Havia sempre qualquer coisa que não parecia estar como deveria ser. Por fim, regressava a casa muito abatido. Uma noite houve uma terrível tempestade. No meio dela, alguém bateu à porta e o velho rei, pai do príncipe, foi abri-la. Deparou-se com uma princesa. O estado em que ela estava era deplorável. A água escorria-lhe pelos cabelos e pela roupa, e saía pelas biqueiras e pela parte de trás dos sapatos. No entanto, ela afirmava ser uma princesa de verdade. A velha rainha não disse nada e foi ao quarto de hóspedes, onde a moça iria dormir. Desmanchou a cama toda e pôs uma pequena ervilha no colchão. Depois empilhou mais 20 colchões e 20 cobertores por cima. De manhã, perguntaram-lhe se tinha dormido bem. A princesa respondeu que não havia pregado o olho a noite toda, pois tinha sentido algo na cama que a incomodou profundamente e que deixava manchas novas em sua pele. Então ficaram com a certeza de terem encontrado uma princesa verdadeira, pois ela tinha sentido a ervilha através de 20 cobertores e 20 colchões. Só uma princesa verdadeira poderia ser tão sensível. Então o príncipe casou com ela e a ervilha foi para um... Hans Christian Andersen nasceu em Odense, Dinamarca, em 2 de abril de 1805 e faleceu em 4 de agosto de 1875. Ele foi um importante escritor de histórias infantis, os famosos contos de fadas. Era filho de sapateiro e teve uma infância muito pobre, mas apesar disso, sempre teve contato com histórias que lhe eram contadas e ensinadas pelo seu pai. Apesar de todas as dificuldades porque passou na vida, tornou-se um escritor famoso e seus textos ultrapassam os séculos e ainda hoje encantam crianças e adultos. Entre os seus contos destaca-se o Patinho Feio, a Caixinha de Surpresas, o Soldadinho de Chumbo, a Princesa e a Ervilha, a Pequena Sereia, o Vendedor de Fósforos, a Roupa Nova do Rei, os Sapatinhos Vermelhos, dentre outros. Você deve ter percebido que as questões já apresentam pistas sobre que elementos fazem parte da narração. O fato, gerador, desencadeador da história, personagens, narrador, enredo, a sequência de fatos e ações que formam a história em si, o tempo, a ordenação em que as ações são contadas e quando e o lugar, isto é, o espaço, ambiente onde ocorre a história. No texto analisado do autor Hans Christian Andersen, através de um narrador que não se identifica no texto, conta a história de um príncipe que procurava incessantemente por uma princesa para se casar. Em dado momento, numa noite de tempestade, após ele ter retornado à casa, uma moça bate à sua porta. Este fato desencadeia a história. A rainha resolve se certificar da afirmação da moça de que era uma princesa e coloca uma ervilha em meio aos colchões e cobertores. E assim a história vai se desenrolando-se, até que a moça acorda na manhã seguinte e afirma ter sentido algo que a incomodava em meio às cobertas. Este é o ponto máximo da história, o instante em que cria certo clima de suspense no leitor.
que vai querer saber o que acontece em seguida. Dessa forma, através dos outros personagens, reconhece-se que ela mesmo uma princesa. E a história termina com o casamento da moça, agora princesa, e o príncipe. É o desfecho da história. A história acontece num tempo distante e num lugar onde havia reis, príncipes e princesas, próxima à natureza. Assim, esse texto é o exemplo típico de narrativa com elementos característicos da narração: fato, personagens, narrador, espaço, meio ambiente, enredo, tempo, dividido em apresentação e complicações, o fator problema, clímax e desfecho, e a constitui como tal. Vamos sintetizar essas noções? Fato gerador, desencadeador da história. A narração pressupõe sempre a existência de um fato gerador, desencadeador, para uma sequência de ações que se estruturam a partir de uma organização lógico-temporal. Pelo fato gerador, entende-se aquele que, numa data, situação e tempo, merece destaque e, por isso, será narrado. Os fatos geradores podem ser reais ou ficcionais, imaginários, promovendo relatos referenciais informativos no caso da narração de fatos reais, ou literários, se ficcionais. Esses fatos geram uma sequência de outros fatos que, articulados entre si, formam o enredo da história. Personagens. Uma narração envolve a presença de sujeitos que vivem as ações apresentadas. Esses sujeitos podem ser reais, aqueles que aparecem em relatos referenciais, como notícias de jornal, ou criados pela imaginação de alguém. Personagens, como nos relatos literários, como o conto e a novela, as piadas, as fábulas, etc. Os personagens são a razão de ser das narrativas, uma vez que os acontecimentos dizem respeito a eles. Qualquer ser, inclusive os imaginários ou outro elemento, pode se transformar em personagem. Importante. Chamamos um personagem de protagonista quando é o principal da narrativa, e de secundário quando dá suporte aos eventos que giram em torno dos personagens principais. O antagonista é o personagem que se opõe ao principal. Tempo e espaço da narrativa. Nas narrativas, a indicação do tempo e o espaço é imprescindível, mesmo que de forma implícita, percebida apenas na medida em que se lê ou ouve-se a história, pois esses elementos estão nas ações narradas que se transformam em relato. A narrativa, obrigatoriamente, insere-se num tempo, uma vez que acontecimentos surgem numa sequência temporal, isto é, a sequência em que os fatos são narrados. A duração de uma narrativa pode variar conforme a espécie de gênero e outras características da história. Nos causos, piadas e anedotas, os acontecimentos duram minutos, às vezes menos. São, portanto, narrativas menores. Em narrativas que se focalizam uma ou várias gerações de uma pessoa ou grupo social, ou as etapas de um casamento, por exemplo, o tempo decorrido pode ser bem longo, dando origem a narrativas longas, como nos romances. Narrador e o foco narrativo. Um relato sempre envolve a presença de um autor que não pode ser confundido com um narrador. O autor é aquele que idealiza a história e manifesta por meio do texto intencionalidades e objetivos específicos, fazer rir, emocionar, polemizar, informar, etc. O narrador é a figura que assume o texto, o papel de ser o porta-voz do autor, a voz que conta a história. O narrador pode ser um personagem que vive a história ou assiste-a, ou alguém que se coloca como se estivesse do lado de fora da história
e observa tudo o que acontece.